Os irmãos estão lembrados do tema de domingo? Não se preparando para a derrota. Não se prepare para a derrota, né? Se prepare para a derrota. Não se prepare para a derrota, mas esteja o quê? Sempre pronto para a vitória. Cientes da vitória. Não se prepare para a Derrota. mas se prepare para a derrota, porque na verdade mesmo, se a gente não vigiar, a gente vai se preparar já para uma derrota de antemão, a pessoa já vai se preparar para uma derrota. Tá certo, irmãos? Amém? Agora eu também citei o que nós íamos falar hoje, né? Amém? Bateu na trave. Confissão do A Evangelho. confissão do Evangelho. Amém. É o tema de hoje, pastor. Ele também bateu na trave também. Amém? É o tema de hoje. Não anotou não? A Ana Paula não estava aqui para anotar. O Evangelho, a grande confissão. Amém, igreja? Portanto, nome para não esquecer. O Evangelho, a grande confissão. O Evangelho, a grande confissão. Amém? Amém. O Evangelho se baseia nisso, irmãos. Em uma grande confissão, tá certo? Você aí já está apto. Eu queria que a gente, para começar, a gente vamos ler ali do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 3. Eu queria que você ficasse bem atento agora à palavra de Deus, não fechasse a Bíblia, para que a gente pudesse meditar concernente, irmãos, a esse grande ensinamento. O que eu vou falar aqui, irmãos, parece uma redundância daquilo que nós vimos falando sempre. Mas, irmãos, quando a pessoa, irmãos, quer ter êxito em algo, e muitas das vezes não se pode falar somente uma vez, aprender somente uma vez. Quando você está, irmãos, quando os conjuntos estão ensaiando, tá certo? Se ensaia só uma vez, né? Só uma vez? Quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes, irmãos. Amém? Tá certo? Quem estuda matemática, a professora de matemática, ela dá uma aula de matemática e depois dá uma de português. É assim? Ela ensina sobre o quê? Todo o primeiro semestre, segundo semestre, ela só fala sobre aquilo. E os demais professores, cada um dentro da sua função. Portanto, irmãos, há uma necessidade de como eu posso dizer assim, uma perseverança, uma insistência. Amém? Para que a gente possa aprender, tá certo? Por isso que o Evangelho, irmão, ele trata dessa forma. O Evangelho é uma grande confissão. Certo? Amém? Você abriu já a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, capítulo 3, e o verso 1. Eu vou esperar os irmãos encontrar, para a gente estar todo bem apercebido aquilo que nós vamos falar assim. Glória a Deus, aleluia. Depois de ti. Enquanto me encontrarem, irmãos? Portanto, por isso, santos irmãos, que primeiro, Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. amém. Amém. Prestamos atenção, irmãos. E não encontraram todo mundo já? Amém. Eu ouvi falar alguém falando ali. Por isso, santos irmãos, que participando da salvação e o que mais? E o que mais? Salvação o que, irmão? Celestial.
ao quê? A eleição que? Celestial, ou a vocação, depende da tradução. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa o quê? Da vossa confissão, Jesus. Qual é a nossa confissão? Jesus. Ele traz essa aqui, ele diz que é a nossa celestial, porque agora nós somos um povo celestial, mesmo estando habitando aqui na terra, somos agora um povo celestial. E ele pede para que a gente venha considerar atentamente o apóstolo, olha, apóstolo e sumo sacerdote, tá certo? Irmãos, raramente a pessoa sempre vai ouvir falar de apóstolo, os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, que era apóstolo, não era, eles dizem que considera, os demais apóstolos, mas na verdade mesmo, a Bíblia fala dos 12 apóstolos, fala do apóstolo Paulo, e fala mais de outros apóstolos, que também estavam também na Bíblia, tá certo? Mas quase nunca a pessoa vai ver Jesus Cristo sendo tratado como apóstolo. Mas você ouviu aqui? Tá certo? Que ele é o quê? Apóstolo e sumo sacerdote. Tá certo? Jesus Cristo era apóstolo e sumo sacerdote. Essa palavra apóstolo aqui, na verdade mesmo, é enviado. Um apóstolo é alguém que foi enviado para fazer uma missão, para cumprir uma missão. Jesus Cristo, ele também é um apóstolo, porque ele foi enviado. Essa palavra dá essa conotação de enviado. Portanto, Jesus Cristo também é um apóstolo. Jesus Cristo é apóstolo e sumo sacerdote. Na área do sumo sacerdote, irmãos, era o sacerdote principal que oferecia a Deus, na verdade, sacrifício pelo povo. Só que a gente não vamos falar sobre esses dois prismas aí, que é apóstolo nem sacerdote. Eu estou trazendo só porque a gente tem uma ideia. Mas ele é apóstolo e sacerdote, ou sumo sacerdote. Tá certo? Era Jesus. Tá certo? Amém ou não amém? Amém. Isso é para trazer um vislumbre para a gente saber o que nós estamos tratando. Não é verdade? Ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa o quê? Da nossa o quê? E que confissão é essa? É? Jesus. Portanto, Jesus é o Evangelho e o Evangelho é uma confissão. Tá certo? Já está dizendo confissão. Amém? Quando se fala em confissão, logo a pessoa pensa, imagina, falando confissão de pecado. Mas não é isso, ou somente isso. Amém, igreja? Amém? Amém. Porque a gente só confessa se for pecado, é? Só confessa se for pecado? O que você não acha? Não. Não é verdade? Portanto, ele é apóstolo e sumo sacerdote, não é verdade? Da nossa, o quê? Confissão. Portanto, o Evangelho tem uma base de confissão. Amém? Amém. Amém? Amém. Por isso que nós temos que estar confessando direto o Evangelho. Tá certo? Porque a vida, os irmãos sabem que a vida é espiritual. E a fé é algo contínuo. Tá certo, irmão? E o meu justo viverá de quê? Da fé. Fé, viver, é uma vida. Logo, a pessoa não pode proclamar hoje, confessar hoje e amanhã não confessar. Amém. É uma vida, é um viver. Está dizendo assim, meu justo viverá disso. Isso o quê? Da fé. Tá certo, irmão? Amém? Amém. Confissão, confessar a fé. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Preste atenção. Retenhamos o quê? Firmemente a nossa confissão. Temos que reter ela e reter com firmeza. Firme. Tá certo, irmão? Firme. Porque o evangelho é a confissão. E se nós fizermos isso, irmãos, não tem como dar errado. Agora eu queria que você prestasse atenção. Vamos ler de novo. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o quê? Com o quê? Quem disse irmão, hein? Olha para cá. Para aí. Os irmãos parecem que não acompanham a leitura, não. Que quando eu paro, os irmãos não continuam. Amém? Vamos prestar atenção. Todo mundo acompanha a leitura. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo que o quê? Olha para cá e presta atenção. Ele fez o quê? Ele penetrou no céu. O que é que ele está dizendo aqui? Nós temos quem? Quem é o nosso grande sumo sacerdote? Jesus. Fala, quem é? Jesus. O sacerdote, o que ele fazia? Ele não intercedia pelo povo. Um sacerdote, meu irmão, ele levava a culpa do povo a Deus. E ele entrava no santuário, entrava no Santo dos Santos. Tá certo? Ele oferecia a Deus. Na verdade, primeiro por ele, mas isso não está em questão. E ele oferecia a Deus. Deus, irmão, recebia aquilo e perdoava as pessoas que estavam lá fora. Amém, igreja? Isso era o pecado de toda a nação. Para isso acontecer, ele tinha que passar, irmãos, não é verdade? E chegar até o Santo dos Santos, que era aonde estava a arca. Tá certo? Agora olha para cá e presta atenção, porque aqui a Bíblia está dizendo aqui que ele penetrou não no Santo dos Santos, terreno. Presta atenção. Ele penetrou agora onde? Tá certo? Nós sabemos que tudo aqui foi como que desfeito. O que foi desfeito aqui? Foi desfeito o tabernáculo, foi desfeito a arca, foi desfeito tudo. Jesus agora, irmão, por isso que o véu no tempo se rasgou, entendeu? Dando livre acesso. Mas ele está dizendo aqui que ele penetrou no céu. No céu agora. Você está entendendo? Não foi aqui lá no véu. Pastor, o véu entrou agora. Ele penetrou nesse véu, que é agora o céu. Ele entrou na presença de Deus. Como foi que ele entrou na presença de Deus? Justamente aqui, na sua ressurreição. Entendeu, meu irmão? E ele ofereceu a Deus um sacrifício pelo povo. E esse sacrifício, meu irmão, é válido. Acabou-se. É o que está escrito aqui. Que ele penetrou agora no santuário, no Santo dos Santos, que é agora na presença do próprio Deus. Não foi aqui na terra. Levou o nosso sacrifício para lá. Amém, igreja? Ofereceu a Deus esse sacrifício. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele disse aqui que nós temos que o quê? Reter o quê? Firme o quê? A nossa confissão. Agora a gente tem que reter firme a nossa confissão. Porque o sacrifício foi válido. Amém, igreja? Amém. Portanto, agora nós temos que viver como? Da confissão. Nós vivemos da confissão. Por isso, meu irmão, que a gente deve ter cuidado com o que a gente confessa. Amém ou não amém? Amém. Temos que confessar e confessar as coisas certas e corretas, porque se confessar errado dá problema. Olha para cá. Vamos supor que a pessoa esteja agora diante de um delegado ou no tribunal. Ele vai para lá e, rapaz, e aí como é? Não sei o que, enrolou para cá, e não confessou de verdade. Logo se fez, se levantou, se testemunha, tal. Quando foi olhar, aquela sua confissão era uma confissão errada.
entendeu? Descobrir que a confissão é nada, ele vai pagar por aquele dano. Ou até, se for o caso, ele vai pagar pelo dano de injúria. Que é injúria. Tá certo? Quando você vai testemunhar, tá certo? Você vai testemunhar, a gente vê muito esse filme, né? O cara vai lá para dizer assim, levante a mão, tem lugar que é verdade mesmo, coloca a Bíblia, outros a Constituição. Você jura que vai dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Aí a pessoa fala o quê? Jura, não é? Aí ele vai agora o quê? Confessa aquilo que viu, aquilo que sabe. Você está entendendo, irmão? Pronto, é isso aí. Aquilo que viu, aquilo que sabe. Ele tem que confessar e confessar corretamente. Quer dizer, se nós vivemos o Evangelho e a gente não tiver cuidado, a gente está confessando a coisa errada e dá errado. Você está entendendo? Manter firme a confissão. E a confissão, qual confissão? A confissão correta. O Evangelho. E a gente tem que ter cuidado com isso, e as pessoas pensam que isso é brincadeira. E saem confessando todo tipo de coisa. Amém? Amém ou amém? Amém. E eu não estou falando aqui só de pecado, não, né, irmão? Tá certo? Não estou falando só de pecado, porque a Bíblia não está falando só de pecado aqui. É a confissão, que é a confissão certa. Vamos estudar a Bíblia, que a Bíblia é maravilhosa. Capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, 23. Se eu não citar o livro é porque a gente está continuando ao mesmo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme ao quê? A confissão da esperança. Porque fiel é quem fez a. Você deve reter firme o quê? De quê? Da nossa o quê? Esperança. O que é que você está esperando para que você confesse? Você está entendendo, irmão? Está falando aqui daquilo que você espera, a sua esperança. Aí você tem que reter firme o quê? A confissão que você fez, baseada na esperança que você está. Você está entendendo? Na esperança que você está. Porque ele disse que fiel é quem fez o quê? Fiel é quem fez a promessa. Olha para cá. A gente, quem recebeu promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Aquele negócio todo isso aqui. Isso não deve ter um jargão. Mas, irmãos, as promessas de Deus, irmão, não estão baseadas, irmão, em profecias, em revelações. Porque se você fizer isso, tá certo? Pode ser que não aconteça, pode ser que dê errado, pode ser que aconteça várias coisas no meio do caminho. Mas a nossa base, meu irmão, é em tudo aquilo que ele já prometeu de antemão. Leia o versículo de novo. Guardemos firme a promessa da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez, não é quem vai fazer, não. Ele já fez a promessa. E a promessa dele está feita. E ele é fiel, ele é poderoso para cumprir a promessa. Amém, igreja? E sobre a promessa, nós vamos basear agora a nossa confissão. Porque é aquilo que nós estamos esperando. Aquilo que ele já prometeu de antemão. Amém, igreja? Ou seja, a sua palavra. A nossa confissão, olha para cá, a nossa confissão tem que estar baseada na palavra. E a nossa esperança é justamente aquilo que ele prometeu na sua palavra. Que não se não? Aquilo que ele prometeu na sua palavra. Portanto, tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra é aquilo que eu tenho que ter esperança. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Eu não estou desfazendo aqui de revelação e profecia, não nada disso. Eu estou falando, na verdade mesmo, aonde é que está, tem que estar firmado a nossa esperança. É naquilo que ele já prometeu. Aleluia. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. E a gente
ver algumas coisas que ele já prometeu, que na verdade algumas pessoas pensam que Deus vai prometer ainda. Mas não, está tudo escrito. Amém ou não amém? Vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, de 1 Timóteo. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A gente está englobando mais aí, a gente está assim, fortalecendo mais aquilo que a gente está falando. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 6:12. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 12, né? Alguém pode ler? Combati o bom combate da fé, temos posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Leu 12. Não, leu 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Olha para cá. Você viu aqui que o próprio Jesus ele fez uma boa confissão diante de quem? Pilatos. Naquele momento que ele foi, na verdade, ser julgado. E Pôncio perguntou várias coisas a ele. Mas uma das coisas que ele perguntou foi: sabe o quê? Tu és rei? Ele disse o quê? Eu para isso nasci. Eu sou rei dele. Só que o meu reino não é deste mundo. Ele fez a confissão e ele fez a boa confissão. Preste atenção. Eu queria que alguém lesse o versículo 13 em outra tradução, não sei se é aquela. 13. Quando diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. É o 12. Eu disse 13, foi? Leu 13. Milita a boa milícia da fé. Pronto, para aí. Milita a boa milícia da fé. Eu sou Deus, né? Coisa ou outra coisa. A batalha da fé. Quem? A boa. Tem outra tradução? Ninguém tem? Outra tradução? Ninguém? Tem outra tradução? Vai, Catuca. Eu vou ler aqui. Combate o bom combate da... só um pouquinho, né? Combate o bom combate da fé, a mesma coisa? É por isso que eu queria ler outra tradução. Essa tem milita. Combate também? Leia aí, por favor. Amém. Pronto, olha para cá, olha para cá. Olha, porque a gente está acostumado a entender outras coisas. Mas ele está dizendo assim, combate. Que combate? Que combate? Na fé. Olha aí. O bom combate. Como é que é a tua tradução? Pronto, olha para cá. A gente não pode pular as coisas, porque no judaísmo pula as coisas. Combate o quê, irmão? Combate da fé. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito é combater o quê? O bom combate. O bom combate. Está vendo que esse combate aqui, olha para cá. Está vendo que esse combate aqui não é um mau combate? Porque a pessoa tudo leva pelo lado contrário. Se é para confessar, é confessar pecado. Se é um combate, leva para um combate mau. Entendeu? Eu estou para combater aqui, não sei o que, eu estou combatendo. Não, meu irmão. Amém? Porque muitas das vezes a pessoa engole as coisas, passa direto. Mas ele diz assim: combate o mau combate da fé. Diga amém? Não, bom combate da fé. Mas não é isso que as pessoas vivem. As pessoas vivem o mau combate da fé.
Ele disse, ó, tende grande gozo por passar e por várias provações. Tende o quê? Grande o quê? Eu falei, não, poxa, nada a ver. A Bíblia não ensina isso não. Aí está dizendo assim, ó, combate, um bom combate da fé, um bom combate, meu irmão. Amém, igreja? Quer dizer que o combate é um combate o quê? O combate é um combate o quê, irmão? Isso é bom, que bom, vamos dizer bom lá, bom. Se fosse uma caixa de bombom, você dizia, me dá essa caixa de bombom. Amém? Combate, o bom combate da combate o bom combate, meu irmão. Amém, igreja? Combater o bom combate da fé. Amém? Agora o que é que ele diz no versículo adiante? Olha o que é que ele diz. Não, na sua não, primeiro outra tradução. Outra tradução, vai lá na sua. 13. Exorte perante Deus e preserva a vida de todas as coisas. Olha, ele preserva, ele vivifica, vai, lê. E preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, mediante de Pôncio Pilatos, fez a boa opção. É a mesma, né? A minha de testemunho e boa posição. Amém ou não amém? Versículo 12, vamos voltar para o 12 de novo, vamos lá. Vai lá. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Amém? Presta atenção. Você viu aqui? Ele mandou Timóteo fazer o quê? Combater o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Olha para cá. Ele disse, toma posse da vida eterna. Olha para cá. A vida eterna é algo que a gente tem que tomar o quê? Posse. Ele disse, toma posse da vida eterna. E a vida eterna, meu irmão, a gente toma posse agora. Aleluia. Porque na cabeça das pessoas é lá. Não, meu irmão, a gente toma posse da vida eterna agora. Ele disse, toma posse da vida eterna. Aleluia. Amém, igreja? Nós somos posseiros. Tome posse da vida eterna. Amém ou não amém? Amém. Você vai tomar lá? Não, meu irmão, toma posse da vida eterna agora. Tá certo, irmão? Agora, como é que a gente faz isso? É confessando. Vai confessando. Amém ou não amém? Amém. Confessa. Tá certo? O camarada diz, aquela terra de quem é? Você diz, é de fulano. E aquele ali, de ciclano, e de beltrano. E você não tem nada não, meu irmão? Não posso nada? Amém? O dia é para quem? Para todos aqueles que creem. Mas ele sempre fica de fora. Amém? Ele disse, tome posse. Confesse. Porque se você não confessar que é sua, como é que vai ser sua? Se você não confessa. Hein, irmãos? Amém? Vamos adiante. Para Coríntios bem rápido. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. 2 Coríntios, a gente está dando uma volta aqui. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 3. 9 e 13 de 2 Coríntios. Bem rápido. 13. Pode. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela sua submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com ele e para com o todo. Amém? Como é o tema, irmãos? Confissão. A confissão, né? Tem a de confissão, mas é confessa, né? A tu diz? Lê aí, por favor. Como é que tu diz que tem? 2,13. Dê a outra tradução, por favor. Rápido. Hã? Vai, diz ela lá. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão, e que vocês fazem
confissão que eles fazem no... Olha para cá, a confissão que eles fazem do Evangelho. Aqui, meu irmão, aqui esse contexto aqui está falando, na verdade, de uma colheita, né? Uma contribuição que foi feita na igreja e tal. Isso é isso aí, entendeu? Mas o que eu quero frisar aqui é esse ponto aí, da confissão que é feita no Evangelho. Quer dizer, eles estavam dizendo, na verdade, que o Evangelho é esse. Eles estavam confessando. A gente tem que confessar o Evangelho, tá certo? Já que a nossa vida é uma vida espiritual e é diariamente a gente tem que confessar isso. Amém, igreja? Confessar o Evangelho, confissão, porque o Evangelho é confissão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que, como ler Romanos, isso aí você tem que saber isso de cor, todo mundo sabe. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Amém? Romanos capítulo 10, 8, 9 e 10. Romanos. A gente começou lá no final e está só voltando, né, na Bíblia? Volta de novo. 10. Porém, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Glória a Deus. É com que se confessa, não? A boca. A boca. Tem que confessar. O Evangelho é a grande confissão. Você tem que nesse trezentos aquele engloba com o que a gente está falando. Olha o que ele está dizendo assim. Porém, que diz? A palavra está o quê? Perto de. Aí ele diz, na tua boca. Isso é a palavra da fé que. Porque o meu justo viverá da. E o que a fé vai confessar? A fé vai combater o bom combate. Qual é o bom combate? O bom combate da. E o que a fé vai confessar? O Evangelho. Que é o quê? O Evangelho é o quê? A grande confissão. Isso aqui é o tema que eu estou falando. O Evangelho é o quê? Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o quê? Eita glória. Poder de Deus. Ela pegou lá. Olha, o Evangelho é o quê? Aí você, quando está na confissão, você vai confessar o quê? Olha para cá, preste atenção. Preste atenção. Todo mundo olha para cá, por favor, preste atenção. Logo, você está vendo aqui que a gente está pausadamente para você ver o que é a confissão? Logo, o que você vai confessar? Confessar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Logo eu vou confessar o que? A derrota? Não. A dificuldade? Que não vai dar certo, que não pode, que não sei o quê? Logo você vai confessar o quê? Poder. Você vai confessar o quê? Poder de Deus. E o poder de Deus é o quê? O Evangelho. E o Evangelho é o quê? A grande. Confissão. Aí ele quer que a gente confesse. Coisas boas, novas. Você tem que confessar com a sua boca. Se não confessar, meu irmão, agora isso é confessar como? Quando? Todo o tempo. Por quê? Porque o meu justo viverá da fé. E ele disse, Jesus, no início a gente leu, a gente disse, e Jesus que vivifica todas as coisas. Jesus que está em vida a todas as coisas. Que estava o quê? Morto. A Bíblia diz que a gente estava onde? Morto aonde? Nos nossos deleites e pecado. Ele nos vivificou, ressuscitou, como ele está aqui, no Cristo agora, nos transformou, ressuscitou, entendeu? Implementou na nossa vida. Aí ele disse agora vamos para Deus. Disse a palavra está onde? É em mim, aonde? E no meu coração. Esta é a palavra da fé que? A palavra da fé que? Olha para cá. A palavra da
fé que pregamos, é uma palavra da fé que anunciamos. Você está entendendo o que ele está dizendo, não? Não entendeu ainda não? Essa é a palavra da fé que o quê? Que confessamos, que pregamos. Onde é que essa palavra está? Perto de mim, na minha boca e no meu coração. Essa é a palavra da fé que? Essa é a palavra da fé que? Bem forte, essa é a palavra da fé que? Pregamos, irmão. Que anunciamos, que falamos e que vivemos. Você não está entendendo, sim ou não? Portanto, é isso aqui, meu irmão. Por isso que quando ele disse assim, Paulo escrevendo a Timóteo, anteriormente que a gente deu, Timóteo, toma posse disso aí. Toma posse da vida eterna. Amém ou amém? Toma posse da vida. Do outro lado tem morte. A morte não pegou, entendeu? Foi pelo caminho e voltou para o sete. Desviou-se da gente. Amém ou amém? Logo as nossas palavras têm que estar baseadas em vida. Toma posse de? Me diz, irmão, toma posse de? Sim, meu irmão, tudo completo, tudo são um pedacinho. Toma posse de? Vida eterna. Logo a morte já não opera mais em nós. O que opera agora é onde? É o quê? A vida. Jesus disse: aquele que morreu e creu, viverá. E aquele que está vivo nunca. Por quê? Porque agora opera nele a vida. Por isso que ele disse: essa palavra da fé que? Amém, igreja? Que palavra é essa? A palavra do poder. Porque o evangelho é o quê? Poder. Amém ou amém? Quem está ligado comigo nessa vida que eu estou ligado? Deixa eu dizer uma coisa. Você esclareceu uma coisa aqui para você agora? Irmãos, a palavra de Deus, irmão, ela traz comichão nos ouvidos. A Bíblia diz que ela traz comichão nos ouvidos. Um desses fatores de comichão no ouvido é a encarnação. Tem pessoas que não resistem à palavra. Pessoas já saem perto de mim, pessoas que algumas coisas que me chamam para pregar, não querem nem conversar comigo, porque aquela palavra me causa incômodo. Porque aquela palavra mexe com a fé da pessoa. E a pessoa não quer estar nesse patamar. Pessoas saem da igreja de congregar porque a palavra sempre é aquela mesma palavra em cima dela ali. E a pessoa se sente constrangida, é o comichão que está movendo. Porque a pessoa ser o contrário, não, meu irmão. Entendeu? Não, ele fica se sentindo, meu irmão, atacado pela palavra. Aí ele vai ser atacado pela palavra e ele vai dizer: eu nunca vou conseguir. Quem disse que não é capaz, nunca será o quê? Capaz, meu irmão. Pelo contrário, a palavra vem nos elevar, vem nos levantar. Para nos tornar capazes. E é o seguinte: ele disse que a gente tem que ficar o quê, meu? Bem vacilante, é? Tem que ficar o quê? Firme em quê? Na nossa o quê? Convicção. E a gente tem uma velha do que passa da frente. Sai de bem. Tem que ir adiante. Amém ou amém? Amém. Quantas vezes Jesus Cristo deu para trás? Nenhuma. Amém ou amém? Amém. O cara chegou e disse para Jesus: sabe o quê? Eu tenho poder para tirar a tua dessa situação. Ele disse: se tu do alto não viesse, tu não tinha nenhum poder. Ele estava filtrado. Porque na verdade ele tinha poder para salvar ele, né? Aquele negócio ali. Mas se do alto não vinha esse poder, tu não tinha nada, não. Você não entende? Confissão certa, correta e firme. Amém, igreja? Hoje é crente, amanhã não é crente. Não existe, irmão. Tem que ter firmeza, confissão e adiante. Amém? Por isso que ele disse: essa é a palavra da fé que falamos, que anunciamos, que confessamos. Amém ou não amém? Amém. Muito bem, vamos para adiante, né? Você leu aí, 2 Coríntios capítulo 4, foi? Já viu o que foi? Amém ou não amém? Vamos para Tiago. Tiago. Voltemos agora lá para frente de novo. Vamos para Tiago agora. Vamos ver aqui algumas coisas aqui em Tiago. Eu quero mostrar um negócio aqui. Eu queria que você tivesse bem percebido. Está capítulo 1 e 19 de Tiago. Capítulo 1, 19 de Tiago.
Eu queria que você prestasse bem atenção agora, porque aqui é onde a gente vai puxar. Glória a Deus. Sim. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Tiago 1. Sim. 5. Meu Deus, o olho meu ouvido consigo aqui nesse 19. Irmãos, prestou atenção aí? Olha, o jovem aí não conversa ninguém, vai pra cá. Presta atenção, porque agora a gente vai puxar um fio agora. Aleluia, tá bom? Melhorou? É porque tá falando baixo. Vamos puxar um fio agora para que a gente possa ter um entendimento agora mais avançado do Evangelho. Amém? Tem o que, irmãos? Entendimento mais avançado do Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, o trabalho dele, ele é progressivo. E se a gente ficar para trás, a gente vai se arrebentar. Hoje, meu irmão, todas as empresas, aderiram, irmão, à tecnologia. Toda empresa que não adere à tecnologia, irmão, fica ultrapassada. Entendeu, irmão? Paga mais, de maior eficiência, maior, assim, fica mais bem comercializado, porque não entraram na tecnologia. Tá certo? E o Evangelho é dessa forma. O Evangelho é progressivo. Tá certo? É bem verdade que hoje, pronto, a gente, hoje o que se faz? Eles estão anunciando direto. Ou você é pastor, você não sei o que, você é pregador, você não sei o que, você essa ferramenta aqui, você não precisa nem preparar. Não precisa, só é falar, meu. Fala alguma coisa, já aparece lá o sermão, todo bem preparado, os tópico. É o topo do tópico, eu disse, tá certo, é uma tecnologia muito boa, maravilhosa, mas se o cara não tiver cuidado, meu irmão, ele vai comer, não é verdade, é comida sobre micro-ondas. E comida de micro-ondas, meu irmão, tem que vigiar a comida de micro-ondas. Tá certo, irmão? Amém ou não amém? Amém. Por isso que, por que tem um sabor diferente? Uma comida é feita numa panela de barro na lenha. Não é nem no carvão, é na lenha. É totalmente diferente, você parece que está mais novo. Tem gente que parece que fica mais forte que você não aguenta. Muito diferente é essa. Mas é porque ali está um sabor mais original. Amém, igreja? Logo, meu irmão, muitas coisas dessas que se preparam, a gente vê que, meu irmão, tem umas coisas, né? Na verdade, acaba prega mesmo aquele negócio todo, mas na verdade, não é uma coisa que ele não está vivendo, não. Ele pegou só aquilo ali. Pegou o corpo. Né? Aquela pessoa estava falando, agora que nós veio para orar, é no segredo, não. Porque se na verdade, se o cara for fazer isso, tudo bem, o cara pega o sermão daquele, né? Agora, se o cara for orar de verdade, for passar gastar tempo na oração, eu não digo nada. O negócio pelo menos já vai. Mas esse negócio que eu estou corrido, eu vou pegar aquele sermão já pronto, porque eu vou me dedicar mais à oração. Eu não sei que a gente vai fazendo muitos planos, vai fazendo muito, como é que diz assim, para Deus, promessas para Deus. Agora eu tenho mais tempo para orar. Aí não vai. Ora um pouquinho ali, o sermão já está pronto, fica lá e os olhos brilhando, né? Tira dar um sermão bonito que só, meu irmão, mas na verdade mesmo não tem a espiritualidade. Não tem aquele gostinho de fumaça. Diga-se fumaça. Massa. Você sabe, não? É fumaça mesmo. A glória de Deus, meu irmão, nos serviu como uma fumaça. Amém? A gente não entende isso, mas deixa pra lá. Amém? Vamos lá, vamos para cá. Sabemos estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para falar. Ninguém tem nada. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha para cá. Todo homem esteja o quê? Pronto para o quê? E tardio para falar. Olha para cá. Você vê aqui que ele começa a falar, a gente vai escorrer o texto. Mas aí ele está falando aqui a respeito de quê? De ouvir e falar, né? A gente está falando aqui qual é o tema? O Evangelho. Confissão do Evangelho. Confissão do Evangelho. Portanto, já que a gente todo mundo esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Porque quando ele falar, as palavras dele tem que ser uma confissão, e uma confissão certa, correta, para que ele se fique naquilo ali, tenha firmeza naquilo ali. Por isso que ele não se precipite nas suas palavras, não. Porque você vai terminar errando. Amém, igreja? Olha aí, eu estou falando para a gente ver o
não produz a justiça de Deus, ou não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Logo mesmo, ele tem que ter cuidado, porque senão ele vai falar o quê? Besteira, ira. A ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Tem outra tradução aí? Tem outra tradução aí? Não tem? Tiago, pega essa aqui. Tiago, pega essa. Amém? Bem rápido. Aí eu vou ler o 21 para ganhar aqui. Portanto, desejai-vos de todo ao quê? Despojai-vos de todo o quê? Impureza. E acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade, porque a maldade ela se acumula. Receber com mansidão. Acolha com mansidão a palavra implantada em vocês. Acolha, receba a palavra com quê? Que ela está o quê? Enxertada, implantada em vocês. Olha para cá. Todos aqueles que vêm para o Evangelho, eles recebem uma enxertação. Eles recebem essa semente. A semente já está lá. Entendeu? Aí eles receberam com mansidão a palavra já implantada em vós. Amém, igreja? Porque a palavra está onde? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Pronto, a palavra já está lá. Aí, olha, a palavra está lá. Aí quando você recebe outra palavra aqui, se você não vigiar, e se você não receber com mansidão, pode dar errado. Como assim, pastor? A palavra já está dentro da pessoa, já está na boca, está no coração, mas quando você recebe a palavra aqui, olha o que ele está dizendo. Lê agora, lê. O que eu pedi para você ler? O 20. Porque a ira do homem impede a obra da justiça de Deus. Olha como fala aqui. A ira do homem impede a obra da justiça de Deus. Deus vai fazer justiça, mas a ira do homem vai impedir. Deus vai sair de cena. Porque Deus é reputado. Deus é dessa forma. Respeita esse momento. Aí vai impedir a obra. É forte ou não é? Amém ou amém? Não vai dar certo. Amém? Lê o versículo adiante. Portanto, deixai longe de vós toda a impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra, já implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. A palavra já implantada em vós, ou na vossa natureza. E nós temos que recebê-la como? Com mansidão. Eu disse aos irmãos que tem pessoas que fazem isso. Entendeu? A palavra está dentro dele tudo. Mas aquele está recebendo agora, dentro daquela revelação, aquilo que ele está precisando, ele abre um guarda-chuva e bota na frente. E ele não recebe a palavra. Logo a palavra, meu irmão, está dentro dele, está nele tudo. Mas não vai ser gerada mais. Por quê? Porque não recebeu com mansidão. Logo essa palavra, ela é poderosa para salvar a alma da pessoa. Olha para a pessoa que está mais perto e diga assim: você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Lê de novo, para você ver. Repara só, vai. Portanto, deixai longe de vós toda a impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra, já implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Já implantada, olha para cá, não vai ser implantada não, já implantada já, na vossa natureza. Que natureza é essa agora? Hein, meu irmão? Que natureza é essa? É a natureza do velho homem? Do novo homem. Que ele foi vivificado, como a gente lá no início. Tá certo? Portanto, deixa de acúmulo de tudo isso que é mal. Deixa. Despojar é tirar. Despir. Amém, igreja? Prossiga. Mas sede praticante da palavra, e não somente ouvintes, e não vos enganeis a vós mesmos com falsos discursos.
Porque 22, né? Na tradução minha aqui assim, portanto, tomai-vos, pois, participante da palavra, é participante, não somente que ouvinte, enganando-vos a vós, porque quando a gente toma só ouvinte, a pessoa não está enganando o pastor, a pessoa não está enganando o irmão ou a irmã, ou a esposa, ou o patrão, ou a patroa, ele está enganando a si mesmo. Se não tornar o quê? Participante. O que é participante? Cumpridor dela. Leia na sua tradução. Aqui, vá. mas sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, e não vos enganeis a vós mesmos com falsos discursos. Falso discurso quer dizer aquela palavra está só na boca, não está no coração. Falso discurso. Olha para cá. Por isso, irmão, que ele está dizendo o que aqui? Que o Evangelho é uma grande confissão. O Evangelho é uma grande confissão. Por isso que tem que ser confissão verdadeira. Amém, igreja? Amém. Por isso que deve ser participante. Confessar ela, viver ela, andar nela. Entendeu, meu? Para se ganhar o vosso coração. 24? 23, deu 23. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, este é semelhante ao varão que contempla o seu rosto físico em um espelho. O seu rosto físico, o seu rosto natural. Olha para cá, a minha Bíblia diz natural, a tua deve dizer natural. Eu vou falar aqui natural. Ele agora vai ser um homem natural. Logo, a Bíblia diz, nós ensinamos que a gente tem que ser o quê? Um homem o quê? Porque a vida é o quê? Logo é um homem natural. É terrível, não é? Ele volta para o natural. E o natural, ele é rejeitado diante de Deus. Porque Deus é o quê? Diz é o quê? Deus é o quê? Espírito. E ele é espírito. Logo os que são nascidos de Deus tem que ser o quê? Espiritual. Espírito ou espiritual. Ou seja, logo Deus não tem nada como pessoa natural. Porque o natural age segundo esses termos aí. Amém? Amém ou amém? Amém. Por isso, meu irmão, que quando você está agindo no natural, o que é que acontece? Você vai professar, você vai o quê? Qual é o tema? Vai o quê? Confessar. Vai confessar as coisas naturais, esses acúmulos de mal. Entendeu aí como é o negócio? Entendeu, sim ou não? Por isso que é uma vida, o Evangelho é uma vida. Amém? Prossiga, 24, né? Vai lá. E depois de contemplar a si mesmo, logo se retira e se esquece de como era antes. Interessante, né? O cara vai para o espelho, contempla, sai dali, já esqueceu. Olha para cá. Irmão, se você veio para cá, olha para cá, você veio para cá. Ele disse o quê? Que o camarada vai para o espelho, né? Aí se contempla, aí o que acontece? Olha para cá. Aí o cara vem para cá, olha para esse espelho. Aí quando sai daqui, se esqueceu tudo. Se esqueceu de tudo. Esse esquecimento, irmão, é do intelecto físico, é do intelecto do homem natural. É terrível ou não é? Aí ele se expôs com essas coisas, tudo mal, todas essas coisas. Vigie. Você está entendendo, irmão? Amém? Sempre praticante, sempre participante da palavra. Porque esse espelho aqui que ele está falando ali, é esse espelho aqui, meu irmão. Entendeu? Por isso que o cara tem que usar o espelho direito, porque se está no espelho ali, principalmente mulher, não é? Se que homem quiser um espelho, ela está aqui, ela esqueceu como estava, você está mal a cabeça, né? Entendeu? Quando tem espelho de jeito nenhum, olha assim com o marido assim, como é que eu estou? Você está como sempre. Como é que eu estou sempre? Linda, maravilhosa, às vezes, né? Só ficou da corda, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê graças a Deus. No meu caso é sério. Se existe para alguém de raça, eita glória. Amém ou amém? Amém ou amém? Prossiga. Não terminou não, vai lá, prossiga.
Mas todo aquele que esquadrinha a lei da liberdade perfeita, que esquadrinha, que coisa terrível, mano. Que esquadrinha a lei da o quê? liberdade perfeita, Liberdade perfeita. Faz e persevera nela, e persevera nela. é porque não é um ouvinte esquecido, mas um verdadeiro obreiro, que sempre será bem-aventurado naquilo que faz. Glória a Deus. Olha para aqui, irmãos, Deus era assim embaixo. Irmãos, Deus era assim embaixo. Que coisa terrível. Na esquadrinhação, meu irmão. Amém, igreja? Logo ele olha para aquele espelho e diz: a minha vida está conforme esse espelho aqui. Não tem nem como eu me esquecer. Eu estou vivendo assim. Amém, igreja? Aí o que é que o Flamengo tem? Ele tem o quê? Firmeza. Ele tem o quê? Firmeza. Só isso aqui dá para a gente pregar até amanhecer o dia. 26. E se alguém crê que é religioso, mas não refreia a sua língua, sendo que o seu coração engana, a sua espiritualidade é vã. A maioria das traduções diz sua religião, né? Não é? A sua religião, a sua assim, tá assim, a de você também está assim. Só que essa daqui ela chega mais próximo do original. E ela diz: a sua espiritualidade, ela está sendo em vão. Por quê? Qual o ponto aí? Qual o ponto aí? Por quê? Não refreia a língua. Porque não refreou a língua do mal. Leia aí na contração, Micael, por favor. A mesma dele? Não. Vai. Se alguém se põe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganado o próprio coração, a sua religião é vã. Olha para cá, irmãos. A gente tem um grande combate sobre os religiosos, isso aqui, mas na verdade, todos nós somos religiosos. Todos aqueles que seguem uma religião é um religioso. Sim ou não? Sim, meu irmão. Agora temos que tratar com os religiosos como era, na verdade, aqueles sacerdotes daquela época. Entendeu, meu irmão? Que eles falavam, mas não cumpriam. Por isso que Jesus disse, na verdade, eles eram o sepulcro caiado. Por fora estava aquela, entendeu? Roupa, aquele negócio ali, mas por dentro, eles se por dentro, vocês estão igual a um sepulcro caiado. Quer dizer, dentro está aqueles ossos que estão apodrecidos. Aquela carne que foi degenerada, o bicho veio e está fedendo tudo. Você está entendendo, irmão? Amém, igreja? Mas a verdadeira religião está aí, que nós temos que cumprir. Agora você vê que ele lá em cima começou a falar o quê? Ele começou a falar o quê? Que a gente tem o quê? Leu o versículo 9, a outra tradução, leu o versículo 9 aí, o 9, o 19, quer dizer, vai lá. Ninguém, 19, esse 19. De Tiago, né? É. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tarde para se irar, mas o que ele está falando aqui é tarde para o quê? Falar. Ele disse: aquele que pensa que é um religioso, mas não refreia, olha para cá, não refreia a sua língua do mal, a sua religião ou a sua espiritualidade está sendo em vão. Você vê aqui que ele está dentro do contexto falando a mesma coisa, falando aqui sobre o falar, e o nosso tema é justamente isso. Qual o tema? O Evangelho, a grande confissão. É uma grande confissão. E essa nossa confissão, meu irmão, tem que ser confissão correta. Por isso que a gente não pode se precipitar com as palavras. Porque senão a nossa religião ou a nossa espiritualidade vai ser uma espiritualidade vã. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Amém. Está entendendo ou não está? Por isso que, na verdade, irmãos, esses discursos enganadores, não podemos. É melhor que não fala. É melhor que não fale, é melhor que ficar calado. Não é você ser tardio para falar. Aí você tem que fazer. Essa palavra, você tem que receber ela com o quê? Mansidão. Para que haja o quê? Para que haja um fruto benéfico. Porque se o camarada não receber com mansidão, está errado. Está errado. Porque a palavra é
implantada em vós, ela é poderosa para salvar a sua alma. Se o camarada dá valor à alma, ele tem temor. Se não dá valor à alma, já está sozinho de tudo. Amém, amém. Por isso, meu irmão, que as nossas palavras não sejam poucas, de que ser muitas palavras e palavras que não vêm trazer frutos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tá certo? Amém ou amém? O evangelho é o quê? Uma grande confissão. Uma grande confissão. Confessar o quê? O poder de Deus. Amém, igreja? Não confessar outra coisa não, meu irmão. Diga graças a Deus. Por isso, vamos pula uma parte. Tiago aqui ainda, Tiago. Capítulo 3, versículo 2. 3:2 de Tiago, vai. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e todo aquele que não tropeça em alguma palavra, esse tal homem é maduro, poderoso para sujeitar sob freios todo o seu corpo. Ou refrear todo o seu corpo. Olha para cá, quando assim, todos nós tropeçamos, parece que o camarada assim com alívio. Oh, é verdade, todos nós tropeçamos. Isso não está falando isso não, meu irmão. Ele está dizendo que há esse tropeço, mas que quando a pessoa não tropeça, ele começa a ser um quê? Perfeito. Maduro, perfeito, e pode refrear todo o seu corpo. Amém ou amém? Amém. É isso que tem que acontecer. Tá certo? Então, versículo 10. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Irmãos meus, não vos convém que estas coisas sejam feitas assim. Preste atenção. De uma boca só, faz o quê? Bênção e maldição. Isso está certo? Pergunta a pessoa que está do outro lado. Pergunta quem vai dizer se isso está certo. Isso está certo. Isso está certo? Está certo? Não. O evangelho é uma grande confissão, meu irmão. Se quem está no evangelho tem que palavras corretas, firmes. Mulher 11. Acaso da fenda de um manancial pode brotar água doce e amarga? Amém, igreja? Olha para cá. A Bíblia diz que isso é a Bíblia, não sou não. A Bíblia diz que a boca do justo é o manancial de quê? Vida. É o manancial de quê? Vida. Mas a boca de quem? Eu quero perguntar para vocês, a boca de quem? É o manancial de quê? Vida. De vida. Logo, meu irmão, está acontecendo o quê? Logo, se na minha boca é um manancial de morte, de coisa ruim, logo eu não sou o quê? Justo. Pastor, eu pensei que eu era. Tem alguma coisa errada. Tem que botar na balança, meu irmão, e ver onde é que está o mau preço e sair dessa. Sim ou não? Porque o que Deus quer, meu irmão, é que a boca do seja o quê? É manancial de quê? De vida. Por quê? Porque o evangelho é o quê? Uma grande confissão, meu irmão. Aí se é um manancial de vida, como é que eu vou dizer morte? Amém, igreja? Como é que eu vou dizer morte? Ele disse, olha, isso sai de você todo grupo, isso demais. Amém ou amém? E isso que eu estou falando, meu irmão, é toda a área da nossa vida. Ele disse assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque o evangelho é uma vida, meu irmão. Meu justo viverá da fé. Essa é a palavra da fé que é? Pregando a confissão. Será que essa palavra da fé que vocês se pregar? Ou há discursos vãos? Você está entendendo, irmão? Isso é toda a vida. Agora, quando eu digo isso, não só tudo pelo lado ruim, não. É tudo, meu irmão. Porque tem gente que pensa, eu vou me vigiar, vou me pegar. Não é isso, não. Não é só isso, não. É toda a vida. Amém, igreja? É a enfermidade está ali, você diz, eu tenho minha vida, eu tenho a vida, você tem que sair, eu tenho que sair do meu corpo, eu tenho a vida, eu tenho a vida, eu tenho a vida. Amém, igreja? Porque a boca do justo é um manancial de vida. Manancial o quê? O que é um manancial? É da onde se brota a água, é uma fonte. Aí você tem que, como manancial da igreja, porque eu falei tanto tempo, a pessoa ficou meio assim, e porque estava passando uma situação
situação e aquela situação parece que não tinha jeito. Não, meu irmão. Amém ou não amém? Você vive pelo que vê, é? Você vive pelo que sente, é? Você vive pelo que cheira? Amém, igreja? Você vive pela fé. Amém? Amém. Qual é a esperança que você tem que firmar? Naquilo que a palavra de Deus diz. E o que é que a palavra de Deus diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se isso é uma promessa, você se agarra por ela e fica firme. E fica insistindo e acabou-se. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. O nosso irmão Daniel, domingo que terminou o culto, ele contou um testemunho ali. Eu posso contar? Não? Posso? Vai ficar. Não, ele contou para mim. Fala sobre o que a gente está falando. Ele disse que, não sabe quem foi no santuário, foi? Ele gosta de. Não, hã? Tomando banho. Ele foi tomar banho e de repente, meu irmão, ele sentiu um sintoma na próstata. Foi ou não foi? E logo veio aquele sintoma. Aí, logo quando veio o sintoma, também veio a informação. Porque o diabo é terrível. Ele é terrível. Parece que ele chega com o pezinho de lã, né? Vem perto do camarada. Aí fala no subconsciente que não joga aquilo ali. Ele disse, meu amigo, é um apóstolo, né? Aí foi o que eu disse. Qual foi o que eu disse? O cara não? Hã? Eu fiquei pensando. Você ficou pensando? Pensando o quê? Pensando mal. Pensando mal. Pensando o quê? Diga. Pensando que eu tava com. Quando você foi no lugar da apóstolo, né? Aí você assistiu um cara tão novo, né? Eu pensei que eu tinha tão novo com um problema desse, eu fiquei pensando. Aí depois eu falei, não, sai da Você entendeu, meu irmão? Olha pra cá, a coisa é muito séria. Você está entendendo? Veio lá, a seta veio, aí você vai combater um mau combate, você vai combater o que? Um bom combate. Isso daí que veio, meu irmão, que queira ou não queira, o inimigo lança, aí Deus quer que isso daí transforme-se em bem. Como é que transforma-se em bem? Como é que o negócio vai transformar em bem? Deus é especialista em transformar as coisas mal em bem, meu irmão. Glória a Deus. Para a tua vida. Isso é um negócio para vir aumentar a tua fé. Aí você não vigia, aí você vai. Amanhã corre lá para o posto. Já chega lá, tremendo, já chega lá com Deus. Aí o salve estava bonzinho, já está se metendo. Aí vai aquele negócio do pior, e você vai, meu irmão. Mas na verdade mesmo o que você quer é que você combata o bom combate da fé. É você se levantar e você vai dizer assim, Pai, eu te dou graça, porque o Senhor já me curou, e eu te dou graça. Aí o cara vai ficar todo terrível. Ele vai ficar aperreado. Ele vai Senhor, eu te dou graça, Senhor, porque isso aqui é só para aumentar a minha fé. Sai daí, mal, no nome de Jesus. Eu tomo posse da palavra, eu confesso lá e fico o quê? Firme, meu irmão. Entendeu aí? Você entendeu aí? Aí é assim ou não é? Aí só que na verdade mesmo, você escuta as coisas, tenta coisa, sempre o negócio e vai logo tomar o outro rumo. Não toma outro rumo, não. Tome o rumo da. E recebe a palavra com o quê? Com mansidão. A palavra que já em vós está implantada. Está enxertada. Amém ou amém? Amém. Jesus disse, vocês já estão sujos pela palavra que eu estou falando. Amém? Amém. Isso o quê? Está de quê? Limpo. Amém, igreja? Só que o inimigo quer sujar. Aí você diz, não, meu irmão, dana uma água sanitária, dana clórica nas fortes. Terrível, diga assim, terrível. Eu dizia que o sangue de Jesus era água sanitária, era glória, ela ia ver com ácido muriático. O sangue de Jesus ele funciona até como ácido muriático. Eu aprendi isso hoje. Amém, igreja? Limpa tudo. Agora para o teu irmão, diga assim: limpa tudo. Diga a ele, diga assim: limpa tudo. Agora, isso, irmão, olha para cá. Isso a gente tem que ficar o quê? Firme. E tem que o quê? Fazer o quê? Com fé. Porque a palavra está onde? E que palavra é essa?
aí no teu coração o quê? Tu serás o quê? Serás o quê? Salvo. Eu já falei várias vezes a respeito de salvo, né, irmão? Amém, igreja? Salvo, mesmo, essa palavra salvo, ela é ampla. Salvo de livramento, de tal, daquilo outro, de tanta coisa. Amém? É completa. A salvação é completa. Deus não vai salvar a gente pela metade, vai? Não, meu irmão. Por isso que ele disse, Paulo dizendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, toma posse de quê? Toma posse de quê? Já esqueceu, meu irmão? Da vida eterna. Toma posse de quê? Também sobrada? Amém? Toma posse de quê? Eu quero perguntar, eu digo, irmão, responder, todos os irmãos, toma posse de quê? A vida eterna. A vida eterna. Essa vida está em quem? Em Cristo. Amém? E ele é o que para nós? Apóstolo, enviado e sumo sacerdote, o intercessor que rompeu o véu do céu. Aleluia. Amém? Foi lá e se apresentou em vivo e disse: está aqui, Senhor, está valendo, acabou-se. Está consumado. Amém, igreja? Foi para o céu sem ter ido, mas a gente já recebeu a vida eterna. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, amém. Diga graças a Deus. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Amém. Ou não amém? Portanto, para o tema, meus queridos, o Evangelho é a grande confissão. Aí você tem que ver o que está confessando. Confessa o Evangelho. E o Evangelho é o quê? O poder de salvação para todo aquele que crê. E acabou. Certo? Agora, quando é que a gente vai confessar? Todo momento, irmão. Amém? Só é crente quando está na igreja, sair da igreja, acabou-se. Quem já viu um negócio desse? Amém ou amém? Amém ou amém? Pode ser assim. Mas certo? Eles, meus irmãos, isso não seja assim. Falando aqui. Diga graças a Deus. Meus queridos, portanto, irmãos, 9:13 minutos, a gente já encerra essa parte, essa palavra. Os irmãos já sabem que o Evangelho é uma grande confissão. E se nós formos, irmãos, assim, mastigar o que a Bíblia fala sobre confissão, que o Evangelho é uma confissão, é uma grande confissão. Tá certo? O Evangelho de ponta a ponta é uma grande confissão. Tá certo? E graças a Deus. Portanto, aquele que crê.